Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias do Vasco aí, né? Jorge Salgado lá nos Estados Unidos tentando trazer investidor para comprar a SAF do Vasco. Vamos falar aqui desse investidor. Também surge uma possibilidade de um investidor europeu também comprar o Vasco. Vamos falar aqui no nosso vídeo disso. Vamos falar também de mais um reforço apresentado pelo Vasco, né? Novo volante do Vasco chegou aí, o Zé Gabriel. Também vamos falar aqui da busca do Vasco por mais reforços aí para a temporada e muito mais agora para vocês. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre por dentro das notícias do nosso Vascão. Se inscreve aí, falta pouquinho demais pra gente chegar a 160 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco aí se prepara para enfrentar o Bangu aí nessa semana, na quinta-feira, às 8h30 da noite. Jogo aí em São Januário. O Vasco precisando retomar aí a liderança do Campeonato Carioca após perder o clássico pro Botafogo. O torcedor vascaíno ficou bem desacreditado desse time, né? Que os velhos erros do passado poderiam voltar à tona aí, né? O Vasco perdeu pro rival mais fraco aí, na minha opinião, do Campeonato Carioca, né? Dentre os 4 grandes do Rio de Janeiro. E infelizmente pagou caro com aquela derrota, caindo para a 4ª posição hoje na tabela com 13 pontos apenas. E para esse jogo o Vasco vai reencontrar um grande ídolo, né, cara? O Felipe Maestro, né, técnico do Bangu, vai reencontrar o Vasco, vai voltar a São Januário para enfrentar o Vasco, né? Vai ser uma noite de reencontros. Tomara que seja um final feliz pro Vasco, né, cara? E o Vasco para esse jogo deverá ter a volta aí do lateral direito Everton, que fez bastante falta no último jogo, né? Entrou o Léo Matos, que foi péssimo na partida, e também o torcedor pede a entrada do Riquelme no lugar do Edmar. Tomara que o Zé Ricardo atenda os pedidos do torcedor, porque o Edmar foi péssimo, foi sem dúvida nenhuma o pior homem dentro de campo no jogo contra o Botafogo. Não dá pro Vasco jogar com 2 laterais de 35 anos, né, cara? As laterais do Vasco somadas têm 70 anos, olha só isso, cara, é um absurdo, né? O time do Vasco não pode jogar com 2 laterais que estão se encaminhando para o fim da sua carreira, uma posição que exige condicionamento físico, que exige aí mais atenção dos jogadores, né? E o Vasco pagou caríssimo na falha lá do Léo Matos, que foi lá pra frente, não voltou. O Botafogo atacou o lado direito do Léo Matos e acabou fazendo o gol pelo lado esquerdo do Edmar, né? Isso daí deixa bem claro as falhas defensivas do nosso clube, dos laterais e também o sistema defensivo ao todo do Vasco. O Zé Ricardo tem que corrigir esses problemas para conseguir vencer o Bangu aí com tranquilidade. O provável time do Vasco que entrará em campo deverá ser o goleiro Thiago Rodrigues, o Everton na lateral direita, quem sabe aí a entrada do Luiz Cangá no lugar do Ulisses aí como titular ao lado do Anderson Conceição, Riquelme ou Edmar na lateral esquerda. O meio campo ainda não vamos ter a volta do Yuri Lara, o jogador segue no departamento médico se tratando aí da sua contusão. O meio campo deverá ser mantido aí o Matheus Barbosa e também o Juninho, mais à frente Nenê, Bruno Nazário, também o Gabriel Peck, Raniel ou Getúlio. Esse será o provável Vasco que entrará em campo aí para enfrentar o Bangu na quinta-feira. Deixem nos comentários qual o seu palpite para esse jogo. O presidente Jorge Salgado viajou ontem para Miami e teve uma reunião com os representantes da 777 Partners nessa última terça-feira. O grupo norte-americano, que é dono do Genoa e possui a participação no Sevilha, é o principal interessado em investir na SAF do Vasco. A informação foi trazida pelo jornalista Bruno Marinho do Globo. Jorge Salgado e o Vasco estão em busca de um comprador que invista para brigar por títulos. Ele deseja que o novo dono do Vasco faça o Vasco ser um time mais competitivo e que não seja um clube revendedor de atletas, né? As informações que chegam é que investidores com esse propósito de revender jogadores serão todos descartados pela diretoria vascaína e não vai haver nenhum tipo de negociação. Mais ou menos o que o Red Bull Bragantino faz, ele compra jogadores jovens, tentam aí dar um pouco mais de visibilidade para esses atletas, né? E acabam vendendo para o futebol europeu. A gente viu isso acontecendo com o Claudinho e com certeza mais jogadores aí deverão chegar para esse modelo lá no Red Bull, né? O Vasco não quer exercer esse tipo de negócio dentro do nosso clube. Apesar do Red Bull estar conseguindo aí grande sucesso, já vai disputar a Libertadores nesse ano, mas o Vasco quer mais, quer jogadores prontos, jogadores aí que chegam para o nosso clube para ganhar títulos e com certeza desejo que o dono do Vasco seja mais ou menos assim
o nível que está sendo lá no futebol europeu, não comparando, longe disso, né? Mas a ideia que vem sendo exercida lá no PSG, no Manchester City e também em outros clubes que foram comprados, no Newcastle mais recentemente, de jogadores prontos, jogadores craques que chegam para ganhar título. A grande obsessão aí do PSG, a gente está vendo, é a Champions League. O Vasco não vai fugir muito disso, claro, não vai contratar jogadores no nível do PSG, para deixar bem claro aqui, porque sempre tem aqueles que fingem que não entendem o que eu tô dizendo e acabam comentando merda aí nos comentários, né? Mas essa é a ideia, contratar jogadores prontos pro Vasco ganhar títulos. De acordo com o Globoesporte.com, ainda existe uma possibilidade de uma empresa europeia, não foi revelado o nome dessa empresa, mas é mínima essa possibilidade. Hoje, a 777 Partners, grupo americano que já gera o Genoa, seria hoje a empresa que está mais perto de ter negócio com o Vasco e ser a nova parceira aí do clube, ser a nova dona aí da SAF do Vasco. Tem especulado uma possibilidade do Grupo City investir no Vasco, apesar de ter já negociações com o Bahia, né? O Bahia pode também se transformar em uma SAF, mas até o momento não existe nada concreto e a gente fica na aguarda aí de uma posição do clube em breve, que ainda tem que depender do Conselho Deliberativo se vai aprovar aí ou não a SAF no Vasco. E também para deixar bem claro para o torcedor, até o momento não existe a possibilidade do Roman Abramovich, dono do Chelsea, comprar o Vasco, né? Essas informações teriam sido já desmentidas por pessoas ligadas ao Roman Abramovich. Pessoal, agora vamos falar aí de reforço, né? Jogadores chegando no Vasco, jogadores que foram especulados, mas que não vieram, né? Ontem o Carlos Brasil deu entrevista ao canal do Fábio Azevedo e falou a respeito do Diego Souza, né? Que tentou sim a contratação desse jogador, teve inúmeros problemas, né? Para negociar, a gente que falou bastante dele aqui nos nossos vídeos, né? O jogador esteve para vir pro Vasco, para voltar pro Vasco, até o irmão do jogador queria que ele voltasse pro Vasco, o cara permaneceu no Grêmio, renovou o seu contrato com o Grêmio, ele já tinha saído do Grêmio, né? Foi meio que a volta dos que não foram, ele acabou voltando pro Grêmio, um rival direto do Vasco aí na luta para voltar para a primeira divisão. O Carlos Brasil falou que realmente tentou a contratação do jogador, mas não deu certo. Ele também tentou a contratação do volante Alex Santana, ex-Botafogo, que está jogando no futebol da Bulgária, mas não teve avanços, né? Esses nomes foram totalmente descartados. E o que foi fechado, o Vasco já apresentou ontem, né? Trouxe aí mais um volante, o Zé Gabriel foi apresentado oficialmente pelo clube, novo volante do Vasco. Chega aí com um contrato de 2 temporadas com o nosso clube, vindo do Internacional. Vamos acompanhar um trecho aí da entrevista coletiva do jogador, a apresentação do atleta. Como todos sabem, veio numa troca com o Bruno, né? Veio em definitivo para o clube, isso foi bem legal. Ele acreditou, mais um que acreditou no projeto. A gente está preparado com pessoas aqui extremamente comprometidas, como a gente falou desde o início. A torcida vascaína é espalhada pelo Brasil inteiro, né? Eu sou nordestino, natural do interior de Sergipe, Carmópolis. E no final do ano passado, quando houve o jogo contra o Confiança, a recepção no aeroporto foi extraordinária. Como eu falei anteriormente, eu vim como volante, né? Mas estou disposto a ajudar o clube, o grupo, o Zé, independente da função dentro de campo, onde eu consigo ajudar meus companheiros para que a gente possa sair vitorioso das partidas e dar alegria para a torcida vascaína. Pois é, e o Vasco também não para por aí. Essa semana deve apresentar, quem sabe ainda, o Juan Quinteiro e o meio campista Luiz Henrique. O Juan Quinteiro, zagueiro, já está treinando inclusive com os jogadores do Vasco. Luiz Henrique também já está desde a semana passada, o final da semana passada, já treinando com os novos companheiros. Ainda faltam ser registrados no BID para poder entrar em campo. O Gabriel já está registrado no BID e pode ser opção para o Zé Ricardo aí na quinta-feira no jogo contra o Bangu. Deixa aí nos comentários se te agradou a contratação aí desse volante, novo volante do Vasco aí, o Zé Gabriel. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis. Vai lá também no meu canal Expresso Vasco, se inscreve lá, link aqui na descrição. Tamo junto, saudação vascaína, é nóis.